Olá! Hoje então vamos fazer a parte da costura da nossa blusa de moletom. Vamos então dar início fazendo a montagem e fiquem ligadinhas aí que vai ter várias dicas para vocês. Bom, então aqui eu já passei a linha no meu postinho de linha, né? Quem tiver interesse em ter esse postinho, também a gente vende no ateliê Débora Lima. Entre em contato, depois vamos deixar aí os dados para vocês. Então, olha, eu passei a minha linha aqui, tudo certinho, já explicamos no vídeo anterior e como colocar a bobina, encher. Então, dá uma olhadinha, se você não viu ainda o outro vídeo, dá uma olhadinha lá, para você não ter dúvidas, né? Que às vezes um detalhe de como encher uma bobina pode estar sendo aí o que tá te dificultando. Então, eu tenho aqui, olha, a frente, a costa e a manga da blusa que cortamos. Então, o vídeo também da modelagem, corte, tudo está explicadinho nos vídeos anteriores. Dá uma olhadinha lá, se esse é o seu primeiro vídeo aqui com nós, né? Eu sou a professora Débora Lima. E aqui com a AMA estamos fazendo esse projeto, então se você não viu os outros vídeos, dá uma olhadinha lá. Vamos então começar juntando frente e costa. Então eu vou abrir aqui a frente da minha blusa, tá? Esse é um moletinho, tá? É um moletom bem gostoso, ele é mais fininho, não é um moletom muito pesado e fica uma peça muito gostosa para se usar. E aí, eu vou pegar aqui a minha costa e vou colocar em cima, então, da frente. Eu vou ter aqui, ó, direito com direito da minha peça. Eu tenho o hábito de costurar com a parte da frente para cima. Então, vocês podem também estar fazendo isso. Eu vou juntar aqui a costura pelos ombros, tá? Então, nesse momento, a minha máquina, ela tem o ponto de overlock. E eu vou usar esse calcador aqui, que ele tem um guia dentro dele, tá? E aqui no meio ele tem um ferrinho, vou até virar aqui para vocês verem, ó, tá? Esse pezinho, o calcador, ele é um calcador que ajuda muito no ponto de overlock. Na minha máquina, que é a Brother, aqui ela tem o ponto de overlock, que é o número 8. Tá? Depois a gente vai estar mostrando melhor para vocês aqui. E aí, você pode estar utilizando esse ponto com esse pezinho aqui, que vai ficar bem legal. Vocês vão ver agora que eu vou fazer com ele. Mas, se você está iniciando a costura agora, tem dificuldade, está começando, pode fazer, então, uma costura reta primeiro. Nós deixamos no nosso molde a margem de 1 centímetro de costura. Então, dá pra gente usar aqui um pé de máquina de costura e depois fazer o ponto de overlock, a costura de overlock. Eu sei que tem várias questões sobre esse ponto de overlock, tem pessoas que a máquina não tem esse ponto, não tem problema, você pode estar passando o zigue-zague aqui. A única coisa que eu sempre falo é que, se você estiver utilizando esse calcador, que é o calcador comum, né? Você não deixa o zigue-zague pegando em cima do tecido, daqui pra cá. O zigue-zague tem que pegar um pontinho fora, outro dentro, e ele vai trabalhar selando, juntando a margem aqui do tecido, tá? O que dá diferença é isso, porque às vezes a pessoa passa o zigue-zague em cima aqui do tecido. E se você passar ele bem na beiradinha, deixando aqui, ó, tá vendo? Olha, bem a margem dentro do pezinho, o zigue-zague vai pegar fazendo o acabamento aqui na margem. Então, eu vou passar uma costura reta por enquanto, então eu vou usar o calcador comum, de costuras gerais, tá? A minha agulha vai estar posicionada no meio, tamanho do ponto número 3, para que assim eu tenha uma costura com ponto bom, não muito pequenininho. Vou juntar aqui, vou dar um retrocesso no começo com a margem, então, de um pé de máquina, tá bom?
Olha, fiz essa costura, então dei retrocesso no começo, no final, com o pé de máquina. Então, eu nem corto a linha aqui, eu já pego o outro ombro e venho aqui juntando as duas pontinhas e começo novamente a minha costura de um pé de máquina, também dando retrocesso no começo e no fim. Se você tá tendo dificuldade para dar o retrocesso e o pano tá entrando lá no teu tecido, você pode levemente aqui no comecinho puxar a linha e dar só uma ajuda para a máquina. Depois você já deixa a máquina puxar sozinha, tá? Observa a agulha, tá? Se você tá costurando uma malha fina para pijama, por exemplo, você tem que estar usando uma agulha número 11 para não ficar muito grosso e não ter o perigo de a agulha empurrar o tecido para dentro do buraquinho ali da agulha. Olha, tá? Fiz as duas costuras e agora então eu vou usar o ponto de overlock, tá? Então, ó, vou colocar aqui no meu número 8 da minha máquina. Então, se você não tem, você coloca o zigue-zague mesmo, tá? Pode ser um zigue-zague comum. E aí, você vai deixar o ponto um pouco mais fechado. Sempre que trocar de ponto, de calcador, essas coisas, pega um pedacinho do pano que você tá usando e passa um comecinho, dá um início ali para você ver se tá tudo certo. Sempre que eu coloco um calcador diferente, altero o ponto ou uso agulha dupla, eu sempre giro alguns pontos na mão para ter certeza que a agulha não vai bater em nenhum lugar ali e venha quebrar. Então, tenham esse cuidado para não assustar, porque muitas vezes não é que você não está conseguindo, mas se quebra uma agulha ou bate no calcador, a gente meio que leva um susto e aí começa a ter mais dificuldade do que teria, tá? Então, aqui, olha, eu vou segurar a minha linha bem leve, não vou puxar não, é só para não deixar o pontinho parado lá. E também não tenham o hábito de empurrar. Quando a gente está fazendo ponto de zigue-zague, ponto de overlock, eles demoram um pouquinho mais do que uma costura reta. Então, não puxem para que ele seja mais rápido, é assim mesmo, é mais devagar, mas fica uma qualidade excelente, tá? Muitas pessoas perguntam, ah, mas se eu não tiver a máquina de overlock, eu não consigo fazer? Consegue sim, tá? Olha para vocês verem que bonitinho que fica, tá? Esse é um ponto de overlock aqui da minha máquina. Coloquei aqui, olha, em cima desse paninho, que é a nossa ribana, para vocês verem como que ficou o ponto. Olha que bonitinho, tá? Então, é um ponto que fica bem próximo do ponto da máquina de overlock. Então, se você tem esse ponto na sua máquina, você vai utilizar. Se você não tem, você vai fazer o zigue-zague. Mas de maneira que o zigue-zague fique assim, ó, fechando aqui a margem do nosso tecido, tá bom? Então, eu vou fazer o outro agora e mostro pra vocês. No caso dessa costura, nós não precisamos dar retrocesso nem no começo, nem no final, tá? Porque já é um ponto que vai ficar bem travadinho ali, então não precisa fazer retrocesso. Bom, tenho os meus dois ombros, então, já costurado, uma costura reta e o overlock, ó, fica bem acabadinho, bem bonitinho. Então, se você não tem uma máquina de overlock, não é isso que vai impedir a sua peça de ficar com um acabamento bonito, tá? E mesmo que nas primeiras vezes que você fizer isso, se você não tem muita habilidade com a sua máquina, fique um pouquinho difícil, mas vai fazendo, vai insistindo, que logo vocês pegam a prática e faz ali, ó, bem tranquilo, tá bom? Então, agora nós vamos colocar a manga. Então, olha só, eu abri agora, né, deixando então assim, a frente para um lado e a costa para o outro. Eu vou cortar essa linha aqui para ficar melhor para vocês verem, mas
vocês deixem essa linha, principalmente se a malha for mais mole, deixa ela aqui junto, que aí não deixa o decote abrir, tá? Então, olha, se tiver dúvida de qual é frente, qual é costa, quando a gente faz assim, olha, aonde tem o decote maior é frente e aqui é a costa. Então, eu tenho minha frente para lá, minha costa para cá. Nós temos na nossa manga a diferença de frente e costa, lembram? Nós fizemos duas cavas diferenciadas. Então, eu tenho aqui na minha manga, olha, esse sinalzinho que identifica para mim aqui a frente e aqui a costa, tá? Então, quando a gente junta certinho aqui, olha, vocês vão ter esse diferencial aqui, ó, de uma manga para outra, tá? Então, a cava da costa é mais alta, a cava da frente é mais baixa. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar a minha manga, que vai ficar em cima da frente e da costa, em cima da blusa, e de maneira que essa marquinha vai coincidir com a parte da frente. Então, eu vou repetir. A manga vai estar por cima da blusa e a cava frente com frente, tá? Meu risquinho aqui me diz que aqui é a frente da minha cava com a frente da cava da minha manga, da blusa. Então, olha, o meio aqui da manga, ele não fica exatamente na costura da blusa. Nós temos essa margem de costura de 1 centímetro, certo? Eu vou pegar essa marquinha e vou colocar no final aqui da minha costura, tá? Ó, a costura está aqui, então é aqui que vai ficar essa marquinha. Fica, então, se a minha costura tem 1 centímetro, então ela vai ficar 1 centímetro para a parte da costa, ok? Vou colocar um alfinete aqui, tá? Geralmente eu não ponho muitos alfinetes, porque a manga é um detalhe assim, ó, que vocês vão observar o seguinte, eu sempre gosto de mostrar isso. Observem que eu tenho aqui a cava da blusa, ela faz essa curva e a manga, ela vem uma curva ao contrário, tá vendo? Elas estão contra uma outra. E aí as pessoas têm muita dificuldade de fazer a manga se ajustar aqui nessa cava. Então, se eu encho de alfinetes ou se eu tento alinhavar, nem sempre dá muito certo. No caso de alinhavar uma cava, vocês têm que fazer um ponto de alinhavo pequeno, tá? Bem pequeno, não pode ser grande não. E deixa eu abrir aqui um detalhe para vocês, que alguém me perguntou esses dias sobre o que é um alinhavo, né? Hoje em dia a gente usa bastante os alfinetes e não usa muito as agulhas de mão, dependendo, né, meninas? Tem pessoas e pessoas. Então, eu sou mais do alfinete e do ferro, não sou muito do alinhavo. Mas aqui, ó, eu tenho uma agulha de mão, tá? Não precisa ser muito fininha. Coloquei uma linha e se eu fosse alinhavar isso daqui, então seria o quê? Juntar aqui certinho onde ela tem que ficar. Tem um nozinho aqui no final da minha linha e eu vou colocar aqui e vai ser uma costura à mão. Aonde você vai descer, subir, tá? Olha, a gente vai estar costurando a mão e ela vai ficar os pontinhos assim. Ó, dá pra ver, né? Então, o que que acontece? Quando eu alinhavo uma peça, eu posso fazer pontos maiores, mas nesse caso da cava, os pontos têm que ser pertinho para daí você conseguir encaixar certinho a manga na cava. E essa linha é bom que seja até de uma outra cor, porque depois que você costurar na máquina, você tem que tirar essa linha, tá? Não pode deixar essa linha do alinhavo ali na peça, não, tá? Tem que tirar, tá bom? Então, para quem não sabia aí o que é um alinhavo, já dá para ter essa ideia aí agora, tá bom? Vamos fazer assim, do jeito que eu faço, eu não alinhavo, eu ponho apenas esse alfinete no meio e começo por aqui. Um lado nós vamos começar pela frente, a outra manga vai começar pela costa. Por quê? Porque sempre a manga tem que estar por cima da blusa, gravem isso. Nunca a blusa
por cima da manga. Sempre a manga por cima da blusa, tá bom? Vou voltar para a costura reta. Então, assim, eu poderia já fazer o ponto de overlock aqui? Poderia, mas como nós estamos aqui tendo alunas que já têm algum conhecimento e outras que estão bem no início, vamos fazer uma costura reta primeiro e depois fazer o ponto de overlock, ok?